Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. Programa de hoje, um bate-papo com o nosso diretor clínico, intensivista e também anestesiologista, Dr. Sandro Dainês, que vai falar um pouquinho do papel do anestesiologista durante o procedimento cirúrgico. E tem ainda uma palestra com o infectologista Dr. Sérgio Feijó falando sobre a varíola do macaco. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de que tem que fazer uma cirurgia, a primeira coisa que passa na cabeça é tem o medo da anestesia. Como será que vai ser? Por que será que a anestesia acaba causando tanto medo em algumas pessoas? Sobre esse assunto eu vou conversar com ele, que é anestesiologista e também o diretor clínico aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sandro Dainês. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, Cris. A anestesia causa tanto medo nas pessoas, por quê? Então, geralmente as pessoas reclamam mesmo, falam que tem medo da anestesia, né? Talvez por um passado aí da anestesia, né, onde não era tão seguro assim, né? Hoje a anestesia é muito mais seguro do que antes, o nível, assim, a quantidade de complicações são muito pequenas, né? Desde que feito por um profissional habilitado, né? E que saiba o que está fazendo, né? É muito difícil hoje ocorrer complicações com anestesia. Pode ocorrer complicações pequenas que é até previsível, né? Por exemplo, uma pessoa que faz uma RAC ter uma cefaleia depois, né? Isso às vezes acontece, mas também é uma complicação muito simples de tratar depois e que não traz maiores consequências. Agora, quais são os tipos de anestesia? Porque tem exames que às vezes uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma endoscopia, uma colonoscopia, e acaba também tomando uma anestesia. Qual a diferença dessa anestesia para uma anestesia de uma pessoa que vai realizar um procedimento cirúrgico e que precisa ficar várias horas anestesiada? Então, os cuidados têm que ser os mesmos, né? A gente tem que fazer uma adequada monitorização, o anestesista tem que estar ao lado do paciente, e não pode descuidar. Agora, quanto aos tipos, existem vários tipos, né? A gente tem desde anestesias que faz local com sedativos, até anestesia geral com vários tipos de monitorização e tudo mais. Tem bloqueios que a gente faz para cirurgias de membros superiores, membro inferior, tem RAC, peridural, e anestesia geral. Dentro da anestesia geral também tem várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? A gente às vezes associa bloqueios com anestesia geral pura, ou só endovenosa, ou inalatória junto. Então a gente tem diversas técnicas que a gente utiliza para fazer anestesia geral, né? Mas assim, quanto aos tipos, são vários, né? Que podem estar isolados ou associados a outros tipos, né? Quando um paciente vai fazer uma cirurgia, ele passa numa consulta antes com um anestesista ou anestesiologista, né? Mas as pessoas popularmente acabam falando de anestesista. Qual a importância do profissional dentro de um centro cirúrgico e o que é abordado ali durante essa consulta? Então, essa é uma parte fundamental da anestesia, né? É onde é o primeiro contato do paciente com o anestesiologista. É onde vai ser verificado a condição clínica do paciente, até para a gente se programar do que fazer durante a cirurgia. A gente vai conhecer as patologias que o paciente apresenta, os tipos de medicação que utiliza, se tem algum medicamento que interfere com a nossa anestesia depois, ver a gravidade da situação clínica do paciente, até para prever possíveis complicações, né? E a gente faz uma classificação de risco, né, do paciente, e também serve para a gente fazer o planejamento, tirar dúvidas do paciente em relação à anestesia e também para a gente programar o que fazer com aquele paciente. É bem individualizada nessa consulta.
No caso de uma cirurgia, o anestesista ele fica o tempo inteiro ali durante a cirurgia. O que é monitorado ali? É a parte de batimento cardíaco, a pressão? O que na verdade ele está monitorando ali o tempo inteiro? Então, essa monitorização depende do tipo de cirurgia que é feito, né? Mas existem as monitorizações mínimas, né, necessárias para todos os tipos de cirurgia, né? Que são a monitorização hemodinâmica, onde a gente vê a parte de pressão, frequência cardíaca, basicamente isso, né? Para explicar melhor, aí já é coisa mais técnica, né? A gente tem que monitorizar a saturação de oxigênio, né? Em anestesias gerais tem que monitorar o nível de gás carbônico no sangue, né? E assim vai. Então, a monitorização mínima que a gente tem que fazer hoje é essa, é pressão, frequência cardíaca, né? Em anestesia geral, capnometria, saturação de oxigênio, né? Isso é o mínimo. Tem monitorizações mais complexas para cirurgias de maior porte, com riscos de sangramentos e tudo mais, né? Aí vai mudar de acordo com a complexidade da cirurgia e também a complexidade dos antecedentes do paciente. É necessário que a pessoa esteja em jejum para tomar uma anestesia? Sim, é necessário. Tem períodos de jejum mínimo recomendado, né? Por quê? Porque na hora que você faz uma anestesia, for anestesia geral, você vai ter que entubar o paciente. E corre o risco de refluxo de coisas que podem estar dentro do estômago e ir para o pulmão do paciente, causar uma broncoaspiração. E aí isso torna uma situação bem grave, né? E em caso de bloqueios, RAC, peridural e outros bloqueios, também precisa do jejum, porque também corre-se o risco de broncoaspiração, porque às vezes a gente cede o paciente e às vezes também tem que, em vez de ficar só com o bloqueio, passar para uma anestesia geral, porque terminou o tempo do bloqueio ou porque não ficou um bloqueio adequado, então tem que ficar. A gente está agora, né? Isso aí não é uma coisa muito nova, né? Mas a gente está tentando estimular agora a redução do bloqueio com o uso de alguma substância tipo maltodestrina, que aí você pode fazer o uso dela para quebrar esse jejum prolongado, fazer entre 2 e 3 horas antes do procedimento pode ser utilizado. Mas isso aí ainda é uma coisa que a gente ainda está implantando, né? Já começou com a equipe de cirurgia, né, do Dr. Guinness, ele já começou a fazer isso, doutora Mônica, já começaram a estimular o uso desse não é medicamento, né, desse maltodestrina, né, e isso aí é uma coisa muito boa e que provavelmente logo vai ser implantado para todos os tipos de cirurgia, né, que precisem de jejum. Agora, quais são os riscos que uma anestesia pode acabar acarretando durante um procedimento cirúrgico? Então, tem diversos riscos, mas é tudo controlado, né? Raramente acontece algum tipo de risco maior, mas a pressão do paciente pode cair, batimentos cardíacos pode tanto acelerar quanto diminuir, né, causando taquicardia, bradicardia, que a gente chama, né, hipotensão, né, e também tem o risco de uma anestesia geral a gente não conseguir acessar adequadamente via aérea, que a gente precisa de entubar um paciente com anestesia geral para ventilar ele no aparelho. Tem pacientes que por diferenças anatômicas, é um paciente assim complicado de entubar, né? Então a gente tem que ter equipamentos que nos auxiliem nessas dificuldades, né? E aqui a gente chama de equipamento de via aérea difícil, e a gente tem todos eles aqui no hospital também. Então raramente vai ter uma complicação relacionada a isso, mas é uma complicação bem assim, bem preocupante, né? Quando não se consegue, mas isso também não é uma coisa tão comum assim, né? E a gente tem material para tentar resolver pelo menos a grande maioria disso. Nós nunca tivemos complicações maiores por esse assunto, né? Agora, Sandra, uma coisa que a gente escuta muito nas pessoas é falar assim,
Meu pai foi fazer uma cirurgia, poxa, mas a cirurgia era 4 horas da tarde, diz que o médico falou que seria 2 horas de cirurgia, mas ele está dentro do centro cirúrgico e não saiu do centro cirúrgico ainda. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é essa rotina, porque existe toda uma preparação. Se a cirurgia está marcada às 2 da tarde, não quer dizer que vai ser às 2 até às 4 e 5 horas o paciente já está no quarto, acordado. Eu queria que você falasse um resumo rapidamente de como funciona esse protocolo todo. Sim, o paciente dá entrada no centro cirúrgico, aí tem todo o preparo de sala, tem que levar todo o equipamento que vai ser utilizado na sala, preparar toda a anestesia. Aí tem que pegar o paciente, acesso venoso, né, colocar uma veia, um soro nele, para a gente ter acesso para fazer medicações. Aí tem que fazer toda a monitorização do paciente, aí tem a asepsia que o cirurgião faz, vai limpar a área toda que vai ser operada. Aí, depois que termina a cirurgia, tem que esperar o paciente acordar. Aí o paciente acorda, tem que tirar da ventilação mecânica, tirar o tubo do paciente. Aí depois vai para a sala de recuperação, onde fica monitorado, né? Monitorizado, né? Até ele tá assim, praticamente sem risco nenhum de depressão respiratória, nada disso. E só depois de um tempo de segurança, aí é que é retirado dali e mandado para o quarto. Então, uma cirurgia de 2 horas, ela não dura 2 horas, ela dura muito mais, porque tem o antes e o depois, né? E quando a pessoa vai acordar da anestesia, que usam muito esse termo, tem que esperar voltar da anestesia, a pessoa ela acorda sozinha ou precisa de alguma coisa que estimule esse paciente a acordar? Não, normalmente a pessoa acorda quando a gente para de fornecer a medicação que faz ela continuar dormindo, né? Tipo assim, a gente faz uma anestesia endovenosa total, que a gente fala, né? A gente fica infundindo medicações durante todo o procedimento, que dure 1 hora, ou 2, ou 10, a gente mantém essa infusão. E quando termina a cirurgia, a gente interrompe essa infusão. Aí, depois de um tempo, esse medicamento é redistribuído, é metabolizado e a pessoa acorda. Tem alguns medicamentos que a gente tem que fazer medicamentos para reverter o efeito, que são os antagonistas, né? Por exemplo, a gente usa uma medicação que chama bloqueador neuromuscular, que a gente paralisa a musculatura do paciente para facilitar a cirurgia e para facilitar a ventilação mecânica. Esse medicamento, normalmente, a gente reverte o efeito dele com antagonistas. Entendi. Qual a maior preocupação mesmo, o maior medo daquela pessoa que vai fazer uma cirurgia, quando chega na frente do profissional, do anestesiologista, fala assim, doutor, eu tenho medo de... Qual é o maior medo deles? A maioria tem medo da anestesia em si, né? Às vezes nem especificam como que bem, eu vou respirar? Como que é isso? Nem sabem direito, mas tem medo. Tem uns que têm medo de hacker, tem uns que têm medo de anestesia geral, tem uns que têm medo de ser entubado. É bem variável, mas os que falam de medo, falam do medo de uma forma geral da anestesia, acham que vão morrer. Um monte deles. Fala, ai doutor, eu vou morrer. Aí a gente tem que tranquilizar o paciente, falar, não é assim. É raro complicações graves, como eu já falei, muito raro. Hoje em dia a anestesia é muito mais segura, né? Talvez tempos atrás, onde a gente não tinha medicamentos dessas qualidades que a gente tem hoje, talvez seria mais arriscado mesmo, né? E era, né? Tanto é que com a evolução da anestesia, a quantidade assim, de complicações são muitíssimo menores, né? E é um trabalho em conjunto com o médico, o cirurgião, que o anestesista, tanto o cirurgião, eles têm que estar em comum acordo de tudo que vai ser realizado, né? Tem que ser uma comunicação contínua, né? Porque a anestesiologista tem que saber o que está se passando, né? E tem que ter interação com o cirurgião. Às vezes começa um sangramento além do esperado, o cirurgião tem que comunicar o anestesiologista para a gente tomar as providências, né? Então, tem que ser em comunicação, tem que ser em conjunto. É um trabalho em conjunto, né, na verdade. Sandro, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu sei que você está corrido, mas eu queria que você deixasse um recado, então, para aquela pessoa que tem que fazer um exame ou vai fazer uma cirurgia e está com medo de fazer anestesia. Então, para você que tem medo, eu queria deixar claro aqui para vocês que é muito seguro hoje a anestesia, né?
desde que feito em um local adequado, com tudo que é necessário para realizar esse ato, e também que seja conduzido por um profissional habilitado, né? Tendo todo esse conjunto aí que eu falei, provavelmente vai dar certo e não vai acontecer nada de ruim com você. Tá certo. Obrigada mais uma vez e olha, não sai daí que no próximo bloco tem mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Há 162 anos presente em nossos corações. Neste aniversário, o Hospital Beneficência Portuguesa entrega 3 presentes: tomógrafo, ressonância magnética e o pronto atendimento em doenças cardioneurovasculares no coração do Gonzaga, o Hospital do Coração Benecor, trazendo mais agilidade e mais eficiência no pronto atendimento. Hospital Beneficência Portuguesa, 162 anos presente em nossos corações. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. A Beneficência realizou uma aula palestra para os profissionais de saúde falando da varíola do macaco, a Monkeypox. E eu vou conversar com o Dr. Sérgio Feijó, infectologista, que foi o ministrante dessa aula. Doutor, para a gente começar, qual a semelhança da varíola tradicional, que já está erradicada, para a varíola do macaco? São vírus muito parecidos, doenças parecidas, sendo que a Monkeypox é uma doença mais benigna, com menor letalidade, uma doença que tem uma evolução mais tranquila, menos complicações, e como você mesmo disse, a varíola tradicional está erradicada. Então, o Monkeypox é uma doença que para nós aqui no Ocidente é uma doença nova. A gente vai ter que aprender algumas coisas com ela, né? Porque os relatos que existiam eram de pequenos surtos, agora a gente está uma quantidade grande de pessoas no mundo, mas a princípio é uma doença com baixa possibilidade de mortalidade, né? Doutor, a população precisa se preocupar? É uma doença preocupante, como foi a Covid? Não, eu acho que assim, a Covid, primeiro que a Covid chegou de uma forma catastrófica, né? Nós começamos com mortalidades, dependendo da faixa etária, acima de 50%. A Monkeypox que veio para o Ocidente, ela tem um tipo de vírus que os relatos são mortalidades muito baixas e basicamente em extremos de idade, né? Crianças muito pequenas, crianças desnutridas, imunodeficientes. Nas pessoas que não estão nessa faixa etária, é uma doença que vai causar problema, principalmente na questão do isolamento, mas mortalidade parecida com a Covid, eu não enxergo até o momento essa possibilidade. Doutor, você fala muito também da forma, numa das formas da transmissão, a parte sexual. Ela pode ser considerada uma DST? Então, nesse momento, o que a gente sabe é que a população de homens que fazem sexo com homens são as principais pessoas diagnosticadas com a doença. Que o evento sexual tem alguma correlação com a transmissão, não há dúvida. Mas, como todas as doenças de transmissão respiratória, muito provavelmente isso não vai se sustentar por muito tempo, né? Você tem um grupo, esse grupo vai se expandindo, então, muito provavelmente a linha natural dessa doença é que ou a gente consiga controlar através de vacina, né? Ou através de bloqueios, mas o fato concreto é que hoje
a variável epidemiológica mais importante são homens que fazem sexo com homens. Porém, se isso vai se sustentar ao longo do tempo, só o tempo vai dizer. Quais as formas de transmissão, doutor? Basicamente gotículas, né, que são a fala, né? Então se você entra num espaço menor que 1,5 metro da pessoa, e contato com as lesões. O contato com as lesões, principalmente com as vesículas, com as casquinhas, é uma forma muito comum de transmissão, é a forma mais comum. Para quem não sabe, essas lesões elas são semelhantes à da catapora? São maiores, são vesículas maiores, né? E diferente da catapora, que você tem lesões em vários estágios, as lesões do monkeypox praticamente aparecem todas ao mesmo tempo. A catapora você tinha algumas já com casquinha, outras aparecendo, né? Vários estágios de desenvolvimento. O monkeypox, a principal característica é que as lesões praticamente aparecem todas ao mesmo tempo. E quais os sintomas? Além dessas lesões, quais os outros sintomas, doutor? Febre, pode durar de 1 a 5 dias, febre, dor no corpo, mialgia, prostração e o mais importante, aumento de gânglios, que duram mais ou menos, esse quadro dura mais ou menos de 3 a 5 dias, e aí surgem as vesículas, né? Inicialmente manchas avermelhadas, que viram pequenas saliências na pele, que evoluem para o surgimento de vesículas até que aparecem as bolhas, né? E essas bolhas, tudo isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo. Agora, doutor, e o período de incubação do vírus? A pessoa teve um contato com uma pessoa que estava com a varíola que está com a varíola do macaco. Qual é o tempo de incubação até ela começar os sintomas? De 6 a 13 dias, sendo que existem relatos de 5 dias e existem relatos de 21 dias. Mas a mediana é de 6 a 13 dias. E existe a necessidade, ou seja, é o isolamento para aquele paciente, né? Sim, aquele que tem a doença ou a suspeita da doença deve ficar segregado. Doutora, ela pode ser assintomática? Como toda doença viral, devem ter pessoas que devem ter formas bem leves da doença. Então, eventualmente, assintomática, oligoassintomática, sim. Como toda doença viral. Agora, doutor, no caso do tratamento, foi feito o diagnóstico apenas em casa? Pode evoluir para casos mais graves? A partir do momento que você faça o diagnóstico, basicamente os cuidados são para que a pessoa não faça as complicações cutâneas, que basicamente são as infecções bacterianas. Então, higienizar muito bem as lesões, água e sabão, medidas de higiene simples, né? E se eventualmente as vesículas evoluírem para lesões pustulosas, inflamações, aí você tem que procurar um médico e fazer o tratamento. O diagnóstico é exame laboratorial? Exame laboratorial, você pega um pouquinho daquela vesícula e manda para o laboratório para encontrar o DNA do vírus. Doutor, o senhor falou também durante a palestra sobre a vacina. Muitas pessoas já têm, né, a faixa de 50 anos, 60 anos, já tomou vacina da varíola. Existe alguma proteção para essas pessoas? Em torno de 85%. E os relatos de pessoas vacinadas para a varíola que pegaram o monkeypox são formas bem leves da doença. E a vacina existe, só está esperando que venha para cá? A vacina existe, um laboratório dinamarquês que produz a vacina. O grande problema agora é que a demanda mundial, todo mundo está querendo a vacina. Então, o governo, eu tenho lido na imprensa, que o governo está se esforçando para comprar a vacina. Não vejo necessidade de vacinação maciça da população, mas se a gente tiver a vacina, a gente vai poder fazer bloqueio, o que já seria uma coisa muito boa. As pessoas que já tomaram a vacina, que hoje estão na faixa dos seus 50, 60 anos, precisam tomar novamente? Isso é uma questão não resolvida. A princípio, nesse momento, não. Mas se no futuro a doença evoluir de uma forma diferente, existe uma outra vacina disponível. Bom, então a população não precisa entrar em pânico, mas eu queria que o senhor deixasse então um recado para que as pessoas comecem também a tomar cuidados, porque são os mesmos cuidados do Covid, né? Sim, na verdade, as pessoas têm que... primeiro, as pessoas que tiverem sintomas procurarem auxílio médico. E aquelas medidas simples de higiene, higienizar muito bem as mãos, evitar aglomerações. Se for para um lugar com muitas pessoas, num lugar fechado, tentar usar máscara. Isso evita bastante a transmissão da doença. O senhor falou também de contato. Esse contato ele tem que ser um contato um pouquinho mais longo, né? Sim. Num simples encostei e pronto, peguei. Então, isso não está claro ainda. Parece que o contato tem que ser prolongado. Agora, se a pessoa entrou em contato com alguém com monkeypox, encostou em uma vesícula da pessoa, essa pessoa tem que ser olhada com outros olhos, né?
importância dessa aula para os profissionais de saúde aqui no hospital, já se falando do monkeypox? Bom, o Dr. Sérgio é um infectologista renomado, esse treinamento, essa apresentação a todos os profissionais da Benê sobre essa doença que requer a atenção, né? É uma doença com uma mortalidade baixa, uma incidência também baixa, mas é uma doença que vem tomando uma proporção maior no mundo. Então é essencial que a gente faça essa capacitação e treinamento e esse reconhecimento da doença para que a gente consiga fazer uma tomada de decisão voltada para o melhor resultado. Ainda não é possível dizer se o hospital já tem algo preparado para isso? Nós teremos uma quarta-feira uma reunião com a Secretaria, na verdade algumas recomendações que virão da Secretaria e aguardamos essa definição de fluxo com o município e com a saúde pública para ter uma decisão melhor tomada. Doutor Mário, essa palestra agora, a gente mal saiu de uma pandemia, agora começa a se falar já numa outra doença viral. Queria que você falasse um pouquinho sobre a palestra de hoje. Na realidade, nós não mal saímos, nós não saímos, certo? Já estamos entrando em outra, em que nós estamos vendo os mesmos vícios se repetirem, certo? E estamos entrando em uma outra patologia com características completamente divergentes. Então, não se trata sequer de aproveitar uma mesma estrutura. Tudo terá que ser recriado. A única coisa que nós iremos aproveitar, sem dúvida nenhuma, é a experiência adquirida. É a descrença na atividade pública e a crença que mais uma vez, na atividade privada, nos hospitais filantrópicos, que nós vamos buscar e vamos encontrar uma saída para um novo desafio. É um novo desafio que provavelmente com menor letalidade, mas com maior tempo de doença, de extensão da privacidade, do isolamento. Então é preocupante. É preocupante e novamente, nós temos que estar buscando soluções, ter que estar buscando conhecimento, porque isso, de forma pública, ainda não existe. Bom, eu fico por aqui. Se você quiser rever essas e outras matérias, é só acessar as nossas redes sociais. Os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.